mais pra dormir. O espírito da rua vem falar mais alto aqui. Meu corpo acelerado, nesse mundo parado, de carro rebaixado, estilo dub, som topado. Eu tô desgovernado sim. Salve, salve rapaziada, bem-vindo ao canal Edusom. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo para vocês sobre as perguntas mais frequentes sobre o barramento. E vou estar respondendo as perguntas de vocês aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro do som automotivo. Aqui no meu canal você tem dica de alimentação, regulagem, montagem, todo o assunto que se envolve ao som automotivo, dicas de som automotivo, assuntos sobre o som automotivo em geral, você encontra aqui no canal Edusom. E sem mais delongas, eu vou começar a falar para vocês, dar explicações aí de algumas perguntas que fizeram sobre alimentação, sobre barramento, sobre o som automotivo em si. Então a primeira pergunta que me fizeram foi sobre o barramento, por que não cobre, cobre ou alumínio? Qual dos dois é melhor? Na verdade, eu vou falar sobre metais em si. Todos os metais eles são bons condutores de eletricidade. Só que os melhores metais são o ouro e a prata. Mas por motivos óbvios, condição financeira, não vão fazer barramento de ouro ou prata. Então, os primeiros são o ouro, que é o maior condutor, tá? Ele é o melhor condutor de eletricidade, é o ouro. E o segundo melhor é a prata. E depois vem o cobre e o alumínio. O cobre, ele é melhor que o alumínio porque a resistência do cobre, ela é menor do que a do alumínio. Ou seja, o alumínio, ele tem uma resistência mais alta. E quando a gente trabalha com resistência mais alta, o que acontece? É menos rendimento. Por exemplo, eu vou dar exemplos de alto-falantes. Temos lá um amplificador que trabalha em 1 ohms. E temos um alto-falante de 2. Se você colocar esse amplificador, que supostamente ele tem 1000 watts, num alto-falante também supostamente de 1000 watts a 2 ohms, por o alto-falante ter uma resistência maior ao amplificador, que é de 1 ohms, ele não consegue, o amplificador, aplicar os seus 1000 watts. Vai aplicar metade, porque a resistência sendo maior, a condutividade, ou seja, a tensão ou a carga, a corrente em si, ela vai chegar menor lá. Então, motivos óbvios. Primeira pergunta entre o cobre ou o alumínio, Eduardo. Lógico, o cobre, ele é um condutor melhor, ele conduz mais rápido, e além dessa vantagem dele conduzir mais rápido, a resistência dele é mais baixa do que a do alumínio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você está usando um amplificador que pede um cabo de cobre, 100% cobre, 70 milímetros. Não, vou dar um exemplo de 50 milímetros. Você teria que usar um cabo de alumínio para você se equivaler a um cabo de cobre. Para se equivaler a um cabo de cobre, você teria que usar uma bitola 3 vezes maior. Então, se um amplificador desse pede um cabo de 50, para você usar com alumínio, que a resistência é maior, você teria que usar um cabo de 150 milímetros. 3 cabos de 50 milímetros para dar o mesmo resultado que um cabo de cobre de 50. E em comparações a preço, vamos falar em dinheiro, money. Um cabo de cobre, ele chega a custar R$22, 23. Tem cidades que custam até R$25 o metro desse cobre, tá? Então, um cabo de alumínio, tem lugares aí, eu vejo muito na internet, que não chega a custar, o cabo da mesma bitola não chega a custar, tá? Ele não chega a custar R$6 o metro.
Então você vai comparar em preço R$6 o metro contra 20 e tantos reais o outro. Lógico, não estou falando que o cobre não presta, mas por exemplo, se eu fosse usar um cabo aqui de cobre para dar equivalente, eu teria que usar 300 milímetros, que eu estou usando aqui 2 cabos de 50 puro cobre. Então eu teria que usar 300 milímetros de cabo para dar a mesma, vamos supor que para conseguir chegar à mesma condutividade, a mesma rapidez e a mesma entrega de potência nesses amplificadores aqui. Hoje que eu estou usando os cabos, né, de cobre. O barramento não é de cobre. E outra desvantagem, agora eu vou falar uma desvantagem do cobre. O cobre, ele tem um problema de dar zinabro, sujeira, zinabro. Então, em que casos usar? Em casos de competição, em casos de cara que tem como dar manutenção cada um mês ou cada uma semana, que ele empreteja, ele puxa, ele pega a umidade, empreteja, dá zinabro, então você tem que estar lixando, você tem que estar dando manutenção direto. Esses barramentos que eu peguei aqui já tem mais de 2 meses que está no sistema e eles continuam da mesma cor, continuam da mesma qualidade. Então, lógico, se você tem grana suficiente para comprar tudo de cobre, maravilha. Só que se você for comprar de alumínio, cabos de alumínio, por exemplo, em cabos, é isso aí, cara. Você teria que comprar o triplo. Se você vai usar bitola 50, use 150, entendeu? Então E outro problema do alumínio. Para cabos eles não são bons porque eles são muito sensíveis. Ele desfarela. Se você apertar demais, ele com o tempo ele quebra, entendeu? Eles são mais duros para você malear eles. Esses cabos eles são mais difícil de malear, mas não na questão de resistência, de aguentar também, a resistência física, né? Deles aguentar. Os cabos de cobre eles suportam mais. O único desvantagem que eu vejo no cobre é a questão do dinheiro, do custo do cobre e a questão do cobre empretejar, de criar o zinabro. Geralmente em barramento. Agora, se você usa o cabo de cobre, aí não. Aí o cabo de cobre, se você estanhou a ponta para não enzinabrar e ele estando revestido com o material ali, o material ali, o plástico que envolve o cabo, ele não vai enzinabrar por dentro, entendeu? Então, já tem em cabos já tem menos risco de enzinabrar. Agora, em barramento assim, ele vai empretejar. Tá? 30 dias, 15 dias ele vai empretejar. Então a resposta está aí. O cobre, ele consegue conduzir mais elétrons, entendeu? Os elétrons dele são mais livres. Ou seja, a resistência dele é uma resistência menor do que o alumínio. Então, essa é a pergunta que mais fizeram em relação a isso. Então, os condutores melhores são o cobre, o alumínio, o ouro e a prata. Então, por motivos financeiros, primeiro vem o ouro, primeiro lugar, que é o mais caro, segundo a prata, terceiro o cobre, por último vem o alumínio, que é mais barato, que é mais viável para som automotivo. E outra pergunta que me fazem muito é: por que a fiação tem que ser do mesmo tamanho? Todas as baterias têm que usar cabos do mesmo tamanho e da mesma bitola. Pelo mesmo fato de resistência. Por exemplo, se eu coloco um cabo de 50 numa bateria, um cabo de 25 na outra e um cabo de 30 na outra, você vai criar resistências diferentes. Quanto menor for o cabo, mais vai ter resistência. Se o cabo é mais grosso, menos resistência. Então vai passar mais ali, mais energia vai passar naquele cabo ali de 50. Então vamos supor que uma bateria está com cabo de 50, a outra está com cabo de 20. Então aquela bateria vai entregar mais potência, a de 50, e a outra vai entregar menos. Na hora de carregar, aquela bateria que está com cabo de 50 vai receber mais carga. Ela vai chegar antes na carga total e vai ter que esperar aquela outra bateria que está ali com 25, com cabo de 25, ela vai ter que esperar aquela outra carregar. Você vai ter que esperar aquela outra carregar. Ela vai sofrer o quê? Sobrecarga, porque ela vai chegar antes na carga, ela vai pegar mais carga, ela vai sofrer a sobrecarga
E na hora de entregar potência, ela vai sofrer porque o amplificador vai extrair mais dela. O sistema todo vai extrair mais dela. Então ela vai sofrer mais por ter o cabeamento mais grosso do que as demais baterias. Então a segunda pergunta, ela cai de novo na primeira, que é a questão da resistência, entendeu? Resistência. Se você tem uma resistência, se um cabo lá ele é mais grosso, a resistência dele tende a ser menor, que ele vai conseguir conduzir mais energia, conduzir mais amperagem, enquanto aquele cabo mais fino vai conduzir menos amperagem e vai conduzir menos corrente, menos pico, tudo vai ser diminuído. Então no sistema de som automotivo como o meu, ou qualquer som automotivo, grande ou pequeno, que você queira extrair mais rendimento, mais resultado, o aconselhado é cabos com o mesmo comprimento e com a mesma bitola. Se eu vou usar cabos de 1 metro por 50 milímetros, todos os cabos para todas as baterias tem que ser equivalente. Outra pergunta, também o pessoal fazem muito. Posso misturar baterias? Eu tenho uma de 100, uma de 50, uma de 20 e uma de 50 milímetros, uma de 50 amperes, uma de 100, outra de 150, outra de 200. É o que mais acontece porque a gente não vai jogar uma bateria no lixo. Porque eu achei aquela barata, aí eu comprei uma de 50 baratinha e comprei outra. O que acontece quando essas baterias estão ligadas em série? Quando elas estão ligadas em série, em paralelo. Estão ligadas em paralelo. Quando você está carregando o sistema, por elas serem diferentes, a de 100 vai pegar, vamos supor, a de 50 vai receber carga, vai chegar na carga dela, vai estabilizar. E as demais que são maiores, elas vão continuar carregando. Só que essa de 50 vai continuar recebendo carga. E no que ela vai continuar recebendo carga, ela vai danificar, a vida útil dela vai ser menor do que as outras baterias do sistema, que são maiores. Porque pelo seguinte, o certo é carregar bateria individual, porque daí nenhuma vai sofrer sobrecarga. Então por isso que o aconselhado, quando você for montar um som, monte da mesma marca, a mesma amperagem, tudo certinho para que você não tenha danos lá na frente. Entendeu? Você não está perdendo uma bateria está inchando. Isso acontece muito no alta voltagem, porque o pessoal coloca aquele sistema de alta voltagem, coloca lá baterias misturadas, às vezes uma maior do que a outra, às vezes uma tem 150 amperes, a outra tem 200, porque o cara tinha aquele monte de bateria misturada, comprou um pouco aqui, comprou outra ali, umas são mais antigas, umas são mais novas, e acontece muito isso. Então o correto sempre é carregar as baterias individual. Individual é o correto. Mas se você tem um sistema de barramento, todos os cabos são do mesmo tamanho, todas as baterias do seu sistema têm a mesma bitola de cabeamento, todas as baterias do seu sistema têm a mesma amperagem, a sua fonte vai dar conta de carregá-las todas ao mesmo tempo. E o seu sistema de módulos vai conseguir puxar a energia de todas ao mesmo tempo. Ou seja, se todas estão descarregadas, se descarregar, todas vão estar descarregadas quando você gastar o som, quando você usar a sua amperagem. Quando você descarregar, todas vão estar descarregadas. Então o interessante do barramento, o interessante do cabeamento ser todos o mesmo cabeamento, é isso aí. É que você vai ter uma vida útil maior nas suas baterias, você vai estar forçando todas por iguais. Então, lá na frente, daqui 2, 3 anos, todas vão estar ou em perfeito estado ou danificadas. Mas se você usa o sistema desse jeito, carrega com fonte inteligente, faz tudo essas dicas, as suas baterias com certeza vão durar mais do que 3 anos, tá? Se for baterias boas aí, baterias de ótima qualidade, de CCA alto, de comprovação de metro, baterias boas, você fazer todas essas dicas, você vai ter um sistema aí que vai durar bastante tempo. Então você não vai ter dor de cabeça tão cedo aí com o seu sistema de som. Como eu falo para vocês, o som automotivo ele é um conjunto. Se você coloca uma coisa bagunçada ali no seu sistema, bagunçado, então você vai ter uma perca no seu sistema. Então outras pessoas perguntam também: olha, Edu, eu tenho cabos de 25, só que
eu não quero perder, que eu quero montar um som agora maior e o amplificador pede 50. Tem algum problema em somar cabos? Por exemplo, pegar 2 cabos de 25, vai dar 50? Vai dar 50 sim. Tem pessoas dizendo que não é a mesma coisa, que não é a mesma condutividade, mas é. Porque se você tem a soma, se os cabos são de 25, os cabos são iguais, são 100% cobre, são de preferência o mesmo cabo, que você pegue o mesmo, não compre lá uma marca X e uma marca Y e coloque junto. Então você tem sim a mesma resistência e você vai ter a mesma condutividade daquele cabo, tá? Então esse negócio aí é mito, de pessoas falarem que 2 cabos de 25 da mesma marca que eu tô falando, do mesmo material, não ser igual ao mesmo cabo de 50, isso aí é uma questão de estar errada. Porque se o cabo ele é 50 milímetros, mesmo que for 2 cabos, eles vai ter a mesma condutividade, a mesma resistência do que esse outro cabo de 50, tá bom? Então, mais uma dúvida respondida. E eu vou tentar lembrar mais alguma coisa que eu fiquei sem falar para vocês. Já falei que a amperagem tem que ser todas iguais. Já falei para vocês aí, então, a dica da amperagem, a dica da resistência, né? Da condutividade do material, do cobre e do alumínio. Já falei para vocês do que mais? Sobre a bitola do cabeamento. Então são várias dicas de som automotivo que realmente são valiosas. Eu não vou ficar dando dicas frias para vocês. Coloque o cabo X porque é assim assado. Não, são dicas realmente que se você for estudar a fundo, for ver, são tudo realidade. E quem coloca o sistema para funcionar dessa forma, não tem dor de cabeça. Então, já deixa aquele like, se inscreva no canal. Vou encerrar por aqui, senão vai ficar muito grande, muito extenso o vídeo. E espero que vocês façam mais perguntas para que eu esteja aqui trazendo mais conhecimento para vocês. E que vocês possam absorver da melhor forma para você fazer o seu sistema de som automotivo tocar com mais qualidade. Então, tamo junto, deixa aquele like, se inscreva. E fiquem todos com Deus, que é a melhor companhia sempre, né? Valeu e tamo junto. Edu Som. Não dá mais pra dormir, o espírito da rua